Salve, salve, meus alunos, meus queridos. Espero que você esteja bem, que você esteja se alimentando bem, que você esteja feliz. E é o seguinte, antes de nós introduzirmos a nossa aulinha, roda a vinheta. Voltando aqui, galera, espero que todo mundo já conseguiu aí se acomodar no seu sofá, né? Se acomodar na sua cama, se acomodar na sua mesa, seu desktop, pra gente estar conectados nessa aula de hoje, tá certo? É o seguinte, primeiro de tudo, hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, mas totalmente necessário, que é sobre igreja, né? Igreja. Relevância da igreja no século XXI, tá certo? A relevância de igreja no século XXI. Eu vou agora falar sobre a minha pessoa, tá bom? Então, fique tranquilo. O que eu estou falando é uma experiência minha de vida própria. Então, não é nada científico, né? Não é nada uma ciência exata, mas é algo que eu tenho experimentado e tem dado certo na minha vida. Então gostaria de compartilhar contigo, né? Muitos jovens, muita galera da nossa idade chega às vezes para mim e me pergunta: mas Maurício, o que você vê de tão interessante assim na igreja? Cara, quando você vai na igreja, você não está indo ali num clube apenas, entende? Num clube de amigos, né? Num clube ali social em que você vai para bater papo e falar sobre coisas relevantes da vida apenas. A igreja, ela são as pessoas porque essas pessoas escolhem ser de outra pessoa, escolhem ser de Cristo. Aí que está a grande diferença, o ponto-chave do que é ser igreja, né? Nós só somos igreja porque um dia nós escolhemos ser de Cristo. E isso nos faz nos tornarmos igreja. Por quê? Porque isso modifica a nossa vida. Agora, talvez eu esteja falando com você que ainda não se encaixou na igreja, que ainda não encontrou sentido nisso, né? Então, eu creio que na realidade todo ser humano ele tem um tempo para que ele possa encontrar um significado no ser igreja, né? Porque primeiro de tudo, a única coisa que vai trazer total sentido, significado e relevância para o que é ser igreja, a proposta de igreja, né? O propósito da igreja, é quem é o dono da igreja. E quem que é o dono da nossa vida? Para você que é criacionista, para você que é cristão, é Cristo. Se você não tiver um relacionamento bom com Cristo, você não vai ter relevância na igreja. Porque a igreja ela é lugar de cristão. Simples assim. É óbvio e simples assim. Então eu acredito que para a gente se sentir bem sendo igreja, né, praticando uma religião, a gente precisa sim, em primeiro lugar, se identificar com o autor disso tudo, que é o próprio Salvador. É a tua experiência com Deus que vai fazer as peças todas fazerem sentido nesse quebra-cabeça chamado igreja na sua vida. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Por isso que eu falei que eu ia falar de mim. Na minha vida eu passei muitos anos sem entender o real propósito desse quebra-cabeça chamado igreja. Até que eu tive um real encontro com Deus. Tive um real encontro com Cristo. Até que eu estava vivendo por diversas situações complexas, complicadas e difíceis. E foi nesse momento da minha vida em que eu me relacionei melhor com Deus, em que eu entendi o propósito da salvação, em que eu entendi o porquê o perdão e a graça é algo tão maravilhoso, é algo tão grande, é algo que é impossível ser pago.
E foi quando eu entendi tudo isso que então esse quebra-cabeça chamado igreja se encaixou na minha vida. Então, você ainda está numa vibe aí, num momento em que a igreja é um negócio chato, é um negócio sem sentido, fique calmo, fique tranquilo, porque eu acredito que tudo tem seu tempo, sabe? E no tempo certo, você talvez vai ter um relacionamento melhor do que o que você tem tido com Deus até então, né? Eu acredito muito nisso, que a igreja ela passa a ganhar um grande significado na sua vida quando Cristo ganha um grande significado na sua existência. Quando o que Ele fez por você ganha uma grande relevância. Então é isso. Hoje eu te convido para fazer essa reflexão de que mais importante do que as paredes, do que os ornamentos que tem dentro da igreja, é quem é o autor dela, que é Cristo. Então, antes de você ir para a igreja, vá até Cristo. Antes de você abrir a Bíblia, ajoelha o seu joelho no chão. Porque não adianta a gente ir até Deus sem a presença dele. Entende? É isso que eu tinha para refletir com vocês nessa aula de hoje. Sobre o que é ser igreja. Tá? O que é a igreja, esse significado de igreja na nossa vida, no nosso século 21. A igreja ainda é relevante? Ela pode ser. Tudo depende de como eu e você enxergamos o autor dela. Certo? Se cuidem, viu?